Olá, me chamo Rita Carliana Ferreira da Silva, sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará, da UES, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. E hoje no nosso videocast nós vamos conversar sobre sustentabilidade. Então, o que é sustentabilidade? Então, parafraseando o conceito da ONU de 1987, a sustentabilidade ela é a capacidade de utilizar os recursos naturais de forma consciente, para atender as necessidades do presente, sem comprometer as gerações futuras. E esse conceito ele engloba o equilíbrio entre os três pilares: o ambiental, o econômico e o social. Também tem a conceituação do brasileiro Leonardo Boff, que lhe diz o seguinte, que a sustentabilidade é toda e qualquer ação destinada a manter, a nutrir e fazer prosperar a vida em todas as suas formas, com ênfase especial na vida humana. Então, essas conceituações nos levam a pensar e a refletir. Será que nós estamos vivendo de uma forma sustentável? A forma que nós consumimos, produzimos, a forma que nós estamos organizados em sociedade, Toda essa organização global, enquanto ecossistema, conectado, tudo está acontecendo de uma forma sustentável? E os autores, Loureiro Lima, eles dizem o seguinte, que esse conceito hoje de sustentabilidade que acontece no nosso cotidiano, dentro das escolas, ele perpassa, um discurso dominante, e isso é um problemático. Por quê? Porque representa uma hegemonia do discurso empresarial, considerando isso muito mais como uma estratégia do capital. Ou seja, às vezes um projeto que acontece dentro da escola, um projeto de sustentabilidade, pautado em ações pontuais, ele muito mais revela o interesse do sistema capitalista do que uma cisão, em promover uma ruptura real, com o modelo de exploração. E tem uma ativista que se chama Greta Thunberg, que ela diz o seguinte, que é preciso sim que haja uma transição de um ativismo setorial para um ativismo ecossistêmico, que não se foque apenas em causas climáticas de forma isolada, mas que se conecte várias causas, o que ela chama de uma cartografia viva das lutas sociais. E ela diz o seguinte, que é preciso propor uma nova hegemonia. Mas uma hegemonia que ela promove uma nova consciência, uma consciência ética, planetária e relacional. Uma consciência que ela articula lutas, lutas dos movimentos sociais, lutas dos movimentos pequenos, menores, que reconhece sim as diferenças e afirma a interdependência de todos os seres vivos. Então, a Greta, ela traz um alerta, que falar sobre sustentabilidade, falar sobre educação ambiental, compreende não somente emergências climáticas, mas principalmente justiça climática, justiça social, que promove, sim, um engajamento intersetorial, ou seja, a escuta dos territórios, a articulação entre raça, entre gênero, entre ecologia e principalmente anticolonialismo. E trazendo essa discussão para o meu território, o território que eu vivo, que é a cidade de Fortaleza, no Ceará, que também tem problemas ambientais e sociais, como o descarte irregular de resíduos de saneamento. Em Fortaleza é retirado toneladas e toneladas de lixo de canais de drenagem. E isso no período da chuva acaba se tornando um problema assim, intenso mesmo, grave na cidade. E principalmente também agravado pelas ligações clandestinas, de esgoto nas águas pluviais. E no meu bairro, no bairro Siqueira, então assim, a população ela joga assim, lixo em terrenos baldios, canais, despejo em entulhos, em vias públicas, Isso aí é uma questão recorrente. E a falta de uma coleta também efetiva, eficiente, agrava ainda muito mais. Além daqui não ter esgoto, um esgoto eficiente, um sistema de esgoto, As pessoas cavam se elas precisam ter uma fossa, um poço, E tudo isso, gera o quê? Nas ruas, um esgoto, em céu aberto, um mau cheiro, As vias, que muitas vezes algumas que são pavimentadas acabam em um curto período, ficando danificadas. Então, assim, Fortaleza, que teve um crescimento urbano, desordenado, e aliado, ao aterramento, de lagoas em muitos bairros,
né? Então, no período da chuva, né, esses problemas, eles se revelam, eles se mostram nesses bairros, né? E aqui no meu bairro Siqueira também, né, que sofre ainda com a falta de pavimentação. São pouquíssimas as ruas que são pavimentadas, né? E aí as vias realmente têm buracos, lamas, né? Tudo que dificulta na mobilidade social, né? E muitas obras também, né, que não acontecem, né, que são deixadas pela metade, né? E tudo isso causa transtornos, né, para a população que vive nessa região. Então, assim, o meu bairro, né, o Siqueira, ele tem uma área verde, né? A região do Siqueira onde eu moro, né, tem até o nome do meu loteamento, é Loteamento Paraíso Verde, né? E tem uma lagoa, né? E tem espaços que poderiam ser muito bem aproveitados pela população, né, para atividade esportiva, né? Um ambiente que contribui sim, né, para a saúde mental dos moradores, mas que infelizmente, né, a população não cuida, né? Ainda falta essa consciência social, ética, né, que esse espaço é nosso, é coletivo, né? Se elas pudessem fazer, né, elas deveriam fazer o descarte correto, né, do seu lixo, né? No bairro também tem ecopontos. Infelizmente, muitas pessoas não vão lá deixar, né, fazer o descarte correto, né, dos seus resíduos, do seu lixo. Então, a gente percebe que ainda falta, sim, né, a consciência, essa consciência social. E diante de toda essa problemática, né, local, social, a gente se pergunta, e aí, o que é que pode ser feito, né, para poder amenizar esses problemas, né? E a gente sabe, assim como a Greta fala, não é uma causa, né, um problema individual, mas é uma causa humanitária, coletiva, né? E o que é que a gente poderia fazer? Com certeza, né, promover uma educação ambiental e crítica e comunitária que conecte, né, a preservação ecológica com a sobrevivência e a melhoria da qualidade de vida desses moradores. E no bairro que eu moro, tem sim algumas associações de moradores, né? E o que se poderia fazer, tipo, uma oficina de compostagem, né? Ou uma horta comunitária. Aqui no meu bairro tem sim, tem espaço para isso, né? Tem muita área verde também. Né? Seria uma ideia muito boa, né? Alguns bairros vizinhos já existe também, como o Conjunto Ceará, tem uma horta comunitária, onde a população cuida dessa horta através dessa associação e é distribuído também, né, esses vegetais, esses alimentos orgânicos, né, para a população, né, e onde todos cuidam. Outra sugestão poderia ser a criação de uma cooperativa, né, para capacitação e reciclagem para empreendedores, né, que poderiam tanto participar jovens da comunidade, ou pessoas adultas, né, que não estejam trabalhando, mas gostariam também de ter uma renda, como a separação, né, correta de resíduos, para que eles pudessem aprender, né? E esse lixo ele poderia deixar, né, de ser um problema, né, e se tornar em algo reciclável, né? E aí poder transformar isso realmente em uma renda. Assim como também poderiam ser desenvolvidas ações, né, para serem realizadas no ambiente escolar, né, nas escolas aqui da região. Nós temos aqui duas escolas municipais, dos anos iniciais, e temos também três creches da educação infantil. Então, se nessas unidades de ensino poderiam sim criar ações para que os próprios estudantes pudessem mapear quais são os locais, né, mais propícios, né, onde tem pontos de lixo, de esgoto, né, onde esse aluno, ele, principalmente aquele que vive e mora nesse ambiente, onde ele vai saber conhecer bem, ele vai saber identificar e apontar. E ao mesmo tempo que é feito esse mapeamento, né, claro, promovendo também reflexões críticas, né, perguntando a esses alunos, né, por que esses ambientes estão assim, né? Porque isso é bom, isso é legal, levando realmente a uma reflexão crítica, né, uma reflexão que promova, sim, uma prática social. E aí, eu acho que para finalizar, poderia se propor também, né, que esses nossos estudantes, esses nossos alunos, né, da região, né, até a forma da escola também se relacionar, né, com a comunidade, seria propor ações, né, de educação sanitária, né, em porta em porta, e nas praças aqui do bairro, né, para que esses estudantes eles possam sim chamar a população local para participar de uma campanha, né, uma campanha de limpeza, ou de dar uma aula, uma explicação sobre a importância de manter os ambientes coletivos limpos, né, até para evitar mesmo esgotos sujos ao céu aberto, né? Então, assim, promover realmente essa educação, né, e dizer, olha, o propósito maior é ter um ambiente melhor para viver. Finalizando o nosso videocast,
deixo aqui o pensamento, né, de Loureiro e Lima, né, que ele diz o seguinte, que é preciso sim, né, promover ações, buscar ações que foquem em uma educação, né, e não somente em uma estratégia de capital, né, mas em um instrumento, né, de transformação social real, ou seja, né, ações que busquem a prática social, né, porque o social sou eu, é você, né, somos todos nós, né, e o que nós queremos é qualidade de vida, né, um modo de vida melhor para nós e para nossas gerações futuras.